Deus. Assentai-vos, amada igreja, tenha a gentileza. Coisas que acontecem à meia-noite. A meia-noite é muito significativo na Bíblia. Se você procura, há muitas situações que acontecem naquela faixa do dia conhecido como a meia-noite. Jesus contou uma parábola, na verdade contou várias parábolas a fim de esclarecer o que significa estar prontos para o seu retorno, o encontro com Ele. O que significa estar prontos para a sua vinda. E ele contou várias parábolas. A primeira delas, capítulo número 25, versículo número 1 até o versículo 13, fala da parábola das 10 virgens. Ensina como cada um de nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual. Quando você olha para esta parábola, a parábola vai nos ensinar do preparo, vai nos ensinar da responsabilidade, que eu não posso responder por você. Eu não posso me aprontar por você. Cada um, pela sua vez, é responsável perante da presença do Senhor pela sua vida espiritual. Quantos dizem amém? Amém. O capítulo número 25, versículo 14 em diante, o Senhor conta outra parábola, que é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor mostra a necessidade de utilizarmos bem o que Deus nos confiou. Tem gente que ainda não utiliza bem o que Deus deu. Deus deu para você uma vida. Utiliza da melhor maneira o ar que Deus dá, o fôlego que Deus dá, a saúde que Deus dá, a força que Deus dá. A parábola dos talentos ensina como nós temos que utilizar da melhor maneira o que Deus dá. O tempo que Deus dá, temos que saber utilizá-lo. A vida que Deus dá, temos que saber aproveitá-la. O casamento que Deus dá, os filhos que Deus dá, a vida que Deus dá, temos que saber aproveitá-lo, administrá-lo. Que nós fazemos com aquilo que Deus dá para a vida da gente? A parábola dos talentos fala disso. Aprender a utilizar, aprender a aproveitar a condição, o recurso que Deus confiou em nossas mãos. Querendo ou não, você tem que se lembrar que Deus confiou muita coisa nas mãos da gente. Ele confiou uma vida, Ele confiou um tempo, Ele confiou um filho, Ele confiou uma casa, Ele confiou o casamento, Ele confiou nas nossas mãos dons, habilidades, ministérios, capacidades. E de tudo isso a gente tem que dar contas. Logo mais, o capítulo 25, lá no versículo número 31 até o final, fala de outra parábola, a parábola das ovelhas e dos bodes. Essa parábola é uma parábola que alienta, o que inspira a importância de servir aos necessitados. É uma parábola que ensina a olhar para o próximo, a se preocupar pelo próximo. Porém, se você consegue observar as três parábolas que estão no mesmo capítulo, o capítulo 25, tanto a parábola das virgens como a parábola dos talentos, como a parábola também das ovelhas, dos bois, essa parábola não são parábolas isoladas, essa parábola são complementares, essa parábola está interligada uma da outra para nos orientar. E a gente consegue observar o panorama completo lendo o capítulo número 25. Agora eu gostaria de me ocupar nesta manhã da primeira parte desta parábola. O capítulo número 25, versículo 1 até o versículo número 6. Fala ao respeito de um casamento. Porque a Bíblia é bom e interessante nos lembrar o costume que se tinha naquela época. No dia do casamento, o noivo ia até a casa da noiva para a cerimônia, para se alegrar, para comemorar. Seguida, logo disso, o noivo e a noiva eram acompanhados com uma procissão, acompanhados com umas pessoas. E logo o noivo parecia se separar daquela procissão e depois voltava de novo para continuar a comemoração. A noiva era preparada enquanto que o noivo voltava e todo mundo esperava para continuar a festa.
Era uma festa que poderia demorar 7 dias e até mais. Então, nesse costume, acontece a narrativa do capítulo 25 do livro de Mateus. Então, diz a Bíblia que o reino é semelhante, é comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mas chama atenção alguns detalhes que acontecem nessa parábola. A Bíblia vai nos dizer que então eram 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas esperavam ao esposo, todas elas queriam continuar a festa, todas elas tinham o mesmo propósito, todas elas tinham a mesma vontade. Mas a Bíblia diz que estas 10 virgens estavam esperando para se unirem àquela procissão e continuar com aquela comemoração. Aliás, eu consigo perceber, segundo o capítulo 25, que as mulheres que aparecem nesta passagem tinham muita expectativa. A expectativa do casamento, a expectativa da comemoração. Porém, há um detalhe não menor. O noivo não chegava. O noivo não chegava. Parece que todo mundo estava com aquela expectativa. E umas pessoas, 5 delas, mulheres, começaram a se desanimar, começaram a desfalecer, começaram a falar uma delas com outra, dizendo: o noivo está demorado demais, não dá para esperar, vamos embora. E aí começaram aquela narrativa toda, até o momento que uma delas, desanimadas, talvez até começaram, diz a Bíblia, a tosquenejar. Começaram a cochilar um pouquinho, porque o noivo estava demorado demais. O noivo não chegou, mas não chegou no tempo delas, porque o noivo chega, e o noivo tem um tempo muito diferente ao tempo da gente. Para nós está demorado demais, para nós já era para ter cumprido a sua promessa. Para nós, às vezes temos uma expectativa que tem que acontecer quando eu quero, quando eu penso ou como eu digo. Mas no programa de Deus, na programação que Deus tem, na organização que Deus tem, todo tem o seu tempo. Quanto dizem amém? Então o noivo não chegou no tempo esperado, e o azeite da lâmpada de 5 delas acabou. Quer dizer que 5 delas não tinham suficiente. Eu vou repetir, não tinham suficiente. Estavam ali com a mesma expectativa, mas não tinham o suficiente. Tem gente que está na igreja, mas ainda não tem o suficiente. Erga as mãos, bate palmas, fala aleluia, glória a Deus, e ainda não tem o suficiente. Vá para o culto domingo, pula lá e grita aleluia, mas ainda não tem o suficiente. Aparece um problema, aparece uma dificuldade, e já a pessoa não volta a se congregar. A pessoa fica chateada com qualquer tipo de coisa, é porque não tem o suficiente. A pessoa diz: não volto para lá, eu não vou frequentar mais, não vou me congregar mais, é porque essa pessoa não tem o suficiente. Quando uma pessoa começa a dizer é que é muito puxado, é muito difícil, está muito complexo, a situação não dá, está pesado demais, não tem o suficiente. Este caminho é para nos alimentar dia após dia. Não dá para você comer uma refeição e esperar 6 meses para procurar a próxima. Não, aqui nós temos que nos alimentar dia após dia, porque precisamos ter o suficiente. O dia que o Senhor voltar pela sua igreja, só aqueles que tenham o suficiente sairão ao encontro com Ele. Alguém está entendendo nesta manhã? Precisamos ter o suficiente. Não
é suficiente com que você conheça o nome da placa da igreja, não é suficiente com que você ergue as mãos e diga aleluia, não é suficiente com que você conheça alguns versículos de cor, não é suficiente que até você diga eu já fui batizado nas águas, não, tem gente que foi batizado nas águas mas não é fiel, tem gente que foi batizado mas ainda não persevera, mas suficiente é nos manter, perseverar, insistir, aleluia, até o dia que Cristo venga. Não é, irmão, para esquecer da palavra, é para nos alimentar dela. Não é para esquecer da igreja, é para nos congregar. Não é para esquecer da comunhão, é para fortalecer a comunhão. A gente tem que se aprontar ainda mais neste tempo, quando Ele está próximo, quando a sua vinda é eminente. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que então não tinha o suficiente. Eu gostaria de te perguntar nesta manhã se você tem o suficiente, se você tem no seu coração suficiente depósito para encarar o deserto, suficiente depósito para encarar a adversidade. Tem gente que não pode nem se misturar um dia ou 2 dias lá no seu serviço com algum problema, porque já até a sua vida cristã estraga, até a sua vida íntima com Deus estraga, porque não tem o suficiente. Mas nesta manhã estamos aqui, aleluia, nos enchendo da palavra, nos enchendo da sua presença. Quanto dizem amém? Nos enchendo da sua glória, porque nós entendemos que se há uma coisa que precisamos é do alimento que vem de lá em cima, do maná do céu, a palavra que dá fortaleza, a palavra que gera vida. Precisamos, irmãos, nos encher do suficiente, e é suficiente quando você descansa em Deus, espera em Deus, confia em Deus, vive para Deus, amém, e persevera em Deus. Agora veja, estas 5 virgens, diz a Bíblia, que saíram para comprar porque não tinham o suficiente, e é uma loucura sair quando não é o momento de sair. É por isso que a Bíblia diz: eram loucas, porque sair quando não é para sair, a pessoa tem que estar louco. Não é para sair, é para permanecer. Não é para dar um pulo lá e procurar, não, é para permanecer. A Bíblia diz que as 5 que saíram para procurar azeite, elas são conhecidas como as virgens loucas. Não sei se você tem uma virgem louca ali do seu lado, porque se não tem o suficiente, é possível que seja louca ou louco. A Bíblia diz que aquelas que não tinham o suficiente são conhecidas como as virgens loucas, porque saíram para comprar o azeite quando não era para comprar. Quer dizer, irmãos, que como você não sabe o dia, não sabe a hora, tem que manter uma boa provisão. Trata-se de entender que a nossa vida tem que manter uma atitude permanente de adoração, de santidade, de vida cristã, porque o Senhor está batendo a porta. Amém. A Bíblia diz que elas procuraram, foram para o congresso para procurar, foram para tal evento da igreja para procurar. Quando elas voltaram, a Bíblia diz que era tarde demais e não conseguiram participar da festa. A festa que o Senhor tem preparado para nós lá no céu é para que você e eu também participemos. Quer dizer que esta parábola, que é uma comparação, a parábola trata-se de colocar uma cena para comparar com uma realidade. E essa parábola está dizendo: a festa é para todo mundo, mas 5 delas não conseguiu
comemorar, não conseguiu participar da festa, porque essas 5 saíram para procurar o azeite quando elas não era para sair. Queridos, nesta manhã eu gostaria de dizer para vocês: a festa que está preparada lá no céu é para que você comemore também, é para você também, é para sua família também, é para seus filhos também, é para seus netos também, é para sua esposa também, é para seu marido também. Esta festa é para o bairro também, esta festa é para a comunidade também, esta festa é para São Paulo também, esta festa é para o Brasil também. Esta festa não é para umas poucas pessoas, esta festa é para todo aquele, aleluia, que tenha o suficiente, a lâmpada acesa, o dia que Cristo voltar pelo seu povo. Aleluia! Concorda não, irmãos? Devemos estar prontos. Devemos estar prontos. Agora você está pronto? Está pronta? Devemos estar prontos. Devemos nos aprontar para o momento em que Jesus volte pelo seu povo, porque Ele vai voltar. De fato, Ele vai voltar pelo seu povo, e a gente precisa aprimorar a vida espiritual. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ouça! A vida espiritual você não pode comprar em um supermercado. Não pode comprar em um site pela internet. Você não paga com o Pix a vida espiritual. Você não paga de qualquer forma utilizando parcelas com o cartão de crédito a vida espiritual, não. A preparação espiritual não pode ser comprada. Não pode ser tomada, emprestada. Empresta para mim um pouquinho de azeite. Empresta para mim um pouquinho de consagração. Empresta para mim um pouquinho de vida cristã. Empresta para mim um pouquinho de boa atitude. Empresta para mim um pouquinho de santidade. Se pode ou não? Não se pode. Então quer dizer que a gente tem que aprimorar aquilo que eu não posso comprar, aquilo que eu não posso emprestar. Além disso, esta passagem é muito esclarecedora. Bate forte com nosso coração e nossa mente, porque você não pode deixar tudo para o último minuto. Tem gente dizendo: daqui a pouco eu vou me arrumar, vou resolver algumas coisas, vou arrumar isto, arrumo aquilo, e aí daí para frente vai dar tudo certo. Não é para deixar tudo para o último minuto. Não, nosso relacionamento com Deus não é para deixar para o último momento. Não, hoje é o dia para consertar, hoje é o dia para nos aproximar, hoje é o dia para nos encher, hoje é o dia para aprimorar, hoje é o dia para procurar. Aleluias. Quer dizer, irmãos, que a vida íntima é uma vida entre você e Deus, particularíssima. É uma situação muito íntima. Mas chama minha atenção, e eu quero basear a mensagem nesta manhã no versículo número 6. Porque veja como diz, preste atenção e ouça o que diz ali a Bíblia: mas à meia-noite. Diga comigo: mas à meia-noite. Vamos lá, 1, 2 e 3, como que é? Mas à meia-noite. Está fraco, pode melhorar. 1, 2, 3, como diz? Mas à meia-noite. Oh, aleluia. À meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Um grito, um clamor. E olha só o clamor aqui: aí vem o esposo. Só que tinha 5 que estavam tosqueando, 5 que estavam com uma atitude não correta. E a Bíblia diz que então se escutou um clamor que dizia: aí vem o esposo. E como ele vem, é o momento de se levantar, é o momento de sair a recebê-lo, ao encontro com ele, sair-lhe. E no sentido espiritual chama a minha atenção, porque na Bíblia acontecem muitas coisas à noite. No momento noturno,
No momento que vem as trevas, acontecem muitas coisas no ambiente espiritual. No sentido espiritual, a meia-noite simboliza o fim de um ciclo, o fim de um tempo e o começo de outro. Acaba um dia e começa um novo dia. Então na Bíblia diz que perto da meia-noite, aproximando-se a meia-noite, quer dizer que estava quase concluindo uma etapa, concluindo um dia para começar o outro dia. E no tocante ao conceito profético, poderíamos dizer que nós estamos vivendo esse momento marcante próximo da meia-noite. Porque o mundo todo está vivendo um ambiente onde poderíamos dividir o tempo para dizer: está se esgotando o dia, está se esgotando o tempo para dar começo a um tempo novo. Glória a Deus. Então, o que chama minha atenção me perguntei se nós estamos no último tempo e se nós estamos naquele ambiente à noite. Quanto dura a noite biblicamente? Quanto tempo dura esse ambiente de trevas, esse ambiente de prova? Porque às vezes a pessoa está passando por uma luta que diz: e quanto vai durar? O deserto quando vai parar? A luta quando vai acabar? As trevas quando vão mudar? Parece que nós fazemos essa mesma pergunta que o homem lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele também se fez essa pergunta. E ele perguntou: quanto dura? Quanto demora? Quanto resta para que a noite acabe? Para que o dia da aflição acabe? Isaías, o capítulo número 21, diz a palavra do Senhor, o versículo número 11. Olha como diz a palavra, Isaías 21, versículo número 11. Peço de Dumá, gritame, de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. É um clamor de um homem sentinela. É um sentinela gritando, dizendo: quanto resta para que se acabe a noite? Sentinela, me fala, quanto vai tardar, quanto vai demorar para que amanheça, para que comece um novo dia? Sentinela, quanto resta da noite? Quanto falta para o momento do arraial da manhã? Quanto falta? E chama minha atenção porque quando nós falamos sobre a noite, estamos falando sobre um tempo mau, um tempo ruim, tempo de aflição. Nós entendemos que estamos vivendo um tempo de aflição, é ou não é? Um tempo de dificuldade. A noite é um tempo em que falta a clareza do dia. É o período que vai do pôr do sol até onde não tem como enxergar direto, quando o sol cruza o plano do horizonte e fica localizado o hemisfério não visível para nós até o pôr, até o nascer do sol. Do dia seguinte, a duração da noite varia ao longo do ano. Quer dizer que não para todos tem o mesmo tempo ou a mesma duração à noite. A duração à noite varia. A noite mais curta do ano acontece no verão. No verão acontece a noite mais curta. Entanto, a noite mais longa acontece no inverno. Quando uma pessoa está passando por inverno, a noite se faz mais longa. Porém, quando uma pessoa está passando pelo verão, a noite se faz mais curta. Porém, na cultura que nós temos no mundo todo, frequentemente o cenário utilizado para falar de histórias de medo, de terror, é a noite. As pessoas utilizam a noite como um ambiente especial para mostrar medo, monstros, assassinos, tudo no meio das trevas. E digo isto daqui para dizer para vocês o porquê. Diz a Bíblia, mas à meia-noite. Porque no meio do ambiente das trevas, há um clamor que diz: aí vem o esposo.
Preste atenção, igreja, e olha para cá. Porque a Bíblia fala de várias coisas que acontecem à noite. Coisas, capítulo 18, capítulo 19 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que a degradação moral de Sodoma e Gomorra acontecia à noite. Até fala das filhas, as filhas que planejavam se divertir com o seu pai. Era à noite. Hoje temos um ambiente que é muito parecido ao capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis. Ambiente de imoral, cheios de desordens, de imoralidade por conta das trevas. O capítulo 16 do livro de Juízes, a Bíblia fala de um homem chamado Sansão. Diz a Bíblia que ele visitou as prostitutas à noite, foi procurar aquelas mulheres de programa à noite. Ele começou a se organizar e como ia a viver aquela experiência foi à noite. Porém, ele perdeu aquilo que ele tinha. E tudo isso aconteceu à noite. É um momento de trevas, é um momento... As forças dele foram embora. A presença de Deus que estava ali para lhe ajudar foi embora. Glória a Deus. A Bíblia diz, no tocante ao capítulo 12 do livro de Êxodo, que quando os israelitas saíram do Egito, eles saíram à noite, quando estava o tempo muito complicado, um ambiente muito difícil. Eles saíram. A Bíblia diz que falaram entre eles: oxalá nós houvéssemos morto no Egito, poderia ser muito diferente para nós. Mas a Bíblia diz que então os primogênitos do Egito foram feridos à meia-noite. À meia-noite morreram os primogênitos. À meia-noite Sansão perdeu a graça de Deus. À meia-noite Sodoma e Gomorra também encarou aquele juízo de parte de Deus. Foi na meia-noite que o livro dos evangelhos, Marcos, diz que uma região rejeitou pregar a palavra, a região de Gadara, e disseram: não queremos mais. Foi na meia-noite que então disseram: vai embora daqui. E foi naquele momento que então a Bíblia diz que tinha lá o endemoniado. Foi à meia-noite quando Deus falou com um jovem chamado Samuel, porque naquela época a palavra escasseava. E diz a Bíblia que à meia-noite ele escutou uma voz que dizia: Samuel, Samuel, Samuel. Foi à meia-noite que Israel saiu do Egito. Israel saiu por volta da meia-noite do Egito, no meio da situação, porque estava encerrando um dia e começando um novo dia, encerrando um tempo de escravidão e começando um tempo de libertação, encerrando um tempo onde Faraó era o rei e começando um tempo a ser governado pelo Criador dos céus e a terra, para depender dele no meio do deserto. Foi na meia-noite, irmãos, que o Senhor ordenou comer o cordeiro do povo de Israel. Estava lá com a porta fechada, comendo o cordeiro assado no fogo, com ervas amargas e vestidos para uma viagem. Isso aconteceu à meia-noite. Eles comiam o cordeiro à meia-noite. Glória a Deus. É por isso que chama a minha atenção o versículo 6 do capítulo 25 de Mateus, onde diz: mas à meia-noite. Porque se nós entendemos nesta manhã, estamos vivendo um tempo onde se aproxima a meia-noite. O tempo está se fechando, o dia está se esgotando, aleluia, e estamos já para começar um novo dia. Aleluia, 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 glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer de coisas que acontecem na meia-noite. Como igreja, temos que nos manter alerta, vigilantes, olhando para a nossa provisão. Eu não posso deixar tudo para o último momento.
comprar de outro irmão ou fazer uma troca com alguém. Não. Trata-se de entender a responsabilidade pessoal e particular de cada um. A Bíblia diz que uma mulher perdeu o seu filho porque ela se descuidou na meia-noite. Quando ela, naquela época, diz a Bíblia que o filho dela morreu, mas estava olhando para outra mulher, e outra mulher que tinha um filho mais ou menos da mesma idade, a mesma situação, olhou para aquela mulher que estava dormida e trocou o filho morto pelo filho vivo. Primeira de Reis, o capítulo 3, diz a Bíblia que a mulher trocou seu filho morto pela criança viva à meia-noite. Na meia-noite, os pais não podemos dormir. Estou falando no sentido profético, porque nós estamos vivendo um tempo onde o pai não pode ficar dormido, não pode ficar ali sossegado, sem se preocupar pela sua família, sem se preocupar pelos seus filhos, porque se você fica de mãos cruzadas, cochilando, tosquenejando, o inimigo vai trocar o filho vivo por um filho morto, e quando você acorde, o seu filho não é o mesmo, a sua família não é a mesma, e você acordou: cadê meu filho? Cadê a minha família? Cadê meu lar? Por estar tosquenejando e por passar dormido, o inimigo entrou e trocou o vivo pelo morto. Que Deus nos ajude, igreja, a manter uma atitude vigiante, como sentinela, porque o tempo é um tempo difícil, é um tempo de trevas, é um tempo para nos preocupar pela vida espiritual. Não sei se alguém consegue entender esta mensagem nesta noite. Seu filho pode ser trocado, a sua mulher pode ser trocada, o seu marido pode ser trocado, o seu casamento pode ser trocado. O inimigo pode entrar e tira o vivo e coloca o morto, e quando você acorde, cadê a família? Aleluia, aleluia, glória a Deus. O livro de Jó afirma que o homem chamado Eliú, até a meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados em mão. Porque na meia-noite as pessoas deixam de vigiar, começam a ficar de olho fechado, a se despreocupar. Eu gostaria de alertar esta família nesta manhã, a igreja do Brasil. Não é tempo para tosquenejar, não é tempo para adormecer, não é tempo para viver sossegado, tranquilo, sem se preocupar pela vida espiritual. Não é tempo para viver de qualquer jeito, não é tempo para viver brincando, pulando e sem se preocupar pela vida espiritual. Hoje precisamos, crentes cheios do Espírito Santo, hoje precisamos famílias transbordadas pela glória de Deus, cheias da sua presença, preenchidas do poder, aleluia, da glória de Deus. Aleluia. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aleluia. Aí vem o esposo. Hoje, como pregador, como missionário da igreja, falo para o Brasil todo dizendo: aí vem o esposo, aí vem igreja, o esposo, irmãos, aí vem o esposo. Cadê o azeite? Cadê o preparo? Cadê a vida espiritual? Cadê aquela vida que agrada a Deus? Ouviu-se o clamor dizendo: aí vem o esposo, aí vem. E o convite é: sai ao encontro, vai ao encontro dele. Mas como vai ir ao encontro quando não tem azeite? Quando a lâmpada não está acesa?
quando não tem a tocha acesa, quando a vida espiritual está se esgotando e não procura, quando pega uma refeição no comecinho do ano e vai se lembrar de Deus 3, 4 anos depois, meu querido, assim não dá. Isto aqui tem que ser levado a sério. Precisamos nos encher e comer do alimento espiritual para nos manter, aleluia, com o suficiente para o dia da sua vinda. Aleluia. Quantos louvam ao Senhor nesta manhã? Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz, Jesus mesmo falou no livro de Marcos, o capítulo 13, diz: vigiai, porque a vida cristã é para vigiar. Igreja, vigiai. Pais, vigiai. Mães, vigiai. Obreiros, pastores, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor, não sabeis quando virá o dono da casa, porque você tem que se lembrar que Ele é o Senhor da casa, Ele é o dono da casa. Glória a Deus. Se à tarde, se de manhã ou à meia-noite, se ao cantar do galo, não sabemos quando vai chegar o dono da casa, mas temos que vigiar. Oh, aleluia. Eu sinto que Deus está aqui nesta manhã para nos encher com a sua presença. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que há coisas que também acontecem à noite, coisas que dá para nos alegrar. Porque Paulo e Silas estavam passando por uma grande luta. Poderiam eles, aleluia, ter dito: até aqui não tenho forças, estou esgotado, não tenho condições, vou morrer. Mas a Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e louvavam ao Senhor. Está puxado, está difícil, mas eu tenho que me aprontar e encher o meu coração. Não é para ficar com a boca calada, não é para ficar com os braços cruzados, é para cultuar, sim, é para louvar, sim, é para erguer as mãos, sim. A missionário, mas não tenho força, o tempo é difícil, a situação é complicada. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, quando sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Quer dizer, irmãos, que no meio do louvor e no meio das trevas, a glória de Deus se fez presente e as portas da prisão foram abertas. Que coisa poderia acontecer nesta manhã, no meio do teu deserto, no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade? Que poderia acontecer hoje se você, como Paulo e Silas, louva a Deus? Que poderia acontecer? Tenha certeza que os grilhões, aleluia, as correntes serão quebradas, as portas serão abertas e você começará um novo dia, um novo período, uma nova época, liberto pela glória de Deus, vivendo uma vida diferente. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava morrendo perto da meia-noite, estava se afogando no meio do mar, um naufrágio, onde tudo ia na contramão dele. Era para ele morrer naquele navio, era para ele morrer naquele naufrágio que a Bíblia vai nos falar no capítulo 27 do livro de Atos. Porém a Bíblia afirma que à meia-noite apresentariam os marinheiros uma questão, dizendo: não dá para lutar, o problema é difícil, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter que se virar, porque não, ninguém vai se salvar
salvar. Mas perto da meia-noite levantou-se o homem cheio do Espírito Santo, dizendo: acalmai-vos, fique tranquilo, a nave vai se perder, os pertences vão se perder, mas nenhuma vida vai perecer, porque nesta noite o anjo do Senhor tem me visitado e tem me dito que nenhuma pessoa vai morrer e todo mundo vai se salvar. Vou morrer, missionário, a minha família vai morrer. Eu vou dizer o que o apóstolo falou. Tenho que dizer para você: o anjo do Senhor me falou, ninguém vai perecer, mas vão perder os pertences, vai perder uma coisa, mas sua vida, a sua alma, a sua vida espiritual, a sua casa e os seus filhos não vão se perder. Oh, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Aí vem o esposo, igreja. Aí vem o esposo, igreja. Aí vem o esposo, igreja. Aleluia. Hoje é um dia para acordar, é um dia para despertar. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Quando a gente passa por um momento de trevas, não dá para enxergar direto, não é? Não dá para enxergar direto, não é? No meio das trevas você não consegue enxergar o panorama com claridade, não dá para enxergar direto. Você está ouvindo, você está sendo corrigido, está orientando e não dá para enxergar direto. Mas a Bíblia diz que no meio das trevas, Jacó era perseguido pelo seu irmão para lhe matar. E no meio de uma perseguição toda, na meia-noite, a Bíblia diz que ele começou a ter uma visão. Jacó, quando não enxergava direto as coisas físicas, começou a enxergar uma visão celestial. E diz a Bíblia que apresentou-se o Deus que fez o céu e a terra para lhe dizer: eu sou o Deus do teu pai Jacó, olha para mim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aleluia. Foi a noite que Deus se revelou para ele. Quer dizer que se nós estamos passando por um momento de prova, de tribulação, de um trecho difícil da vida por conta das tribulações, aleluia, eu fico muito feliz, porque no meio da prova dá para provar que Deus é fiel. No meio da dificuldade dá para provar que Deus está conosco. No meio da noite dá para provar que a sua graça e o seu poder está conosco. Porque foi na escuridão, no meio dessa noite, que Deus continua falando para Jacó. E assim como Deus falou para Jacó no meio da noite, Deus continua a nos falar no meio da noite, no meio deste tempo difícil. E sabe o que enche meu coração de alegria? Tomara que você consiga entender direto. É que o Deus da igreja, o Deus da nossa vida, o Deus particular e pessoal, Ele se faz presente.
Não importa se é de dia, se é de tarde ou se é de noite, Ele se faz presente para te dizer: não é tempo para chorar, é tempo para se aprontar. Não é tempo para se queixar, é tempo para se alegrar. Não é tempo para ir embora, é tempo para se encorajar, é tempo para se levantar, é tempo para se encher, é tempo para transbordar, porque se Ele está conosco, dá para se alegrar. Amém, amém. ¿Cuántos dicen amém? E se alguém ainda não entendeu, vou te provar. Aleluia. A Bíblia diz que de dia, de dia Ele se mostrava com uma coluna de nuvem, uma nuvem para o povo de dia, porque com Deus Ele é assim. Ele é nosso protetor de dia, Ele é o nosso guardador de dia, porque o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque não tosquenejará aquele que te guarda. Você pode tosquenejar e pode dormir, mas aquele que te guarda não tosquenejará nem dormirá. Aquele que guarda a sua igreja. Aleluia. Ele nunca parou, não parou de dia e não parou de noite. Ele não para. Não, de dia ali estava com uma coluna para proteger ao povo do sol, mas à noite Ele manifestava-se com uma coluna de fogo para proteger ao povo do frio e para que ficasse todo quentinho, aconchegante no meio, aleluia, das temperaturas baixas que predominam no deserto. Ali estava a provisão divina. Não tem como não se alegrar quando você entende a classe de Deus que nós temos. Não tem como não se alegrar quando nós entendemos que Ele é Deus de dia e Ele é Deus de noite. Ele é Deus quando tudo, aleluia, acontece, aleluia, bem, e Ele é Deus quando tudo vai na contramão. E eu quero dizer para a igreja: à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Aleluia. E sabe o que é melhor? Que a coluna que aparecia lá no deserto tinha um propósito. E se você ainda não percebeu, segure. Porque a manifestação da glória de Deus tem um propósito. Deus manifestou-se para o povo lá, para lhes dirigir, para lhes mostrar o caminho, para lhes dizer: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, vem cá. E o povo caminhava na direção da coluna de nuvem de dia, e o povo caminhava na direção da coluna de fogo à noite. Aleluia. Hoje é a mesma coisa. A glória de Deus se faz presente, porque a glória de Deus no povo tem um propósito. O propósito da glória, o propósito da palavra é nos dirigir, é nos guiar, para que você não pereça, para que você olhe para a glória de Deus de dia e para a glória de Deus à noite. Aleluia. Quer dizer, Ele está aqui para nos dirigir. Oh, aleluia. Se não entendeu, assegura que vai entender agora. Por que a igreja ainda continua de pé? Por que você ainda continua de pé? Por que ainda a sua família continua de pé? Por quê? Ah, que você é bonitão. Ah, que você é o cara. Não, me perdoa. É porque há uma direção que está nos cuidando, está nos protegendo, está nos guardando. A igreja continua
no caminho, caminhando o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, no meio da escuridão, se faz presente a glória de Deus de noite e a glória de Deus de dia. Oh! Aleluia! Então deixa eu perguntar aqui para ir encerrando. Será que falta muito para o tempo acabar? Ou falta pouco? Falta muito ou falta pouco? Ou vou perguntar de novo, faltará muito ou faltará pouco? Faltará quanto? Pouco ou muito? O que você acha? O que acha você? Falta pouco ou falta muito? E se falta pouco, você está pronto? Oh, aleluia. Se falta pouco, a sua lâmpada está acesa. Se falta pouco, você está cheio. Porque não é para tosquenejar, meu querido. Não é para dormir, não. Não para viver assim relaxado de boa, dizendo daqui a pouco me viro e dou um pulo lá na igreja, me consagro já. Não, se você soubesse o dia que o ladrão vai visitar a sua casa, você está se aprontado com tudo, pronto para encarar o momento que o ladrão vai lhe visitar. Mas a Bíblia diz, como ladrão, no meio da noite, que você não espera o momento que o ladrão visita uma casa, mas assim será uma comparação, assim será o dia que o Filho do Homem venha pelo seu povo. Quer dizer, não adianta, irmãos, se preparar uma hora e adormecer a noite toda e dormir a noite toda. Não adianta se preparar o domingo de manhã e a segunda continuar de outro jeito. Não adianta se batizar e logo após de sair das águas continuar perdido e fora do propósito de Deus. Não, está na hora de se organizar, está na hora de organizar seus passos, organizar a sua casa, organizar a sua vida, porque Deus tem dado para você uma chance, a chance de se preparar, porque estamos perto da meia-noite. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria de encerrar nesta manhã mostrando para vocês, aleluia, como Deus opera, como operou e ainda opera maravilhas. Como Deus operou e como Deus ainda opera milagres, maravilhas para o bem do seu povo, porque o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará é pelo bem do seu povo. Quanto dizem amém? Aleluia. A Bíblia diz assim, preste atenção aqui para encerrar nesta manhã. Diz a Bíblia que quando Jacó fugia da caça, da ameaça do seu irmão, alguns dias estava ele no caminho, aflito, agoniado. E a Bíblia diz que ele não tinha coragem para voltar a encarar o seu irmão. Mas a Bíblia diz que ele, no meio da noite, no meio do desespero, onde ele não sabia o que fazer, apresentou-se a mão poderosa do Senhor para lhe dizer: Jacó, não temas, porque eu sou contigo. Veja o que acontece no meio da escuridão, no meio das trevas, quando você não sabe que decisão tomar, o que fazer. Aí aparece Deus para te dizer: não temas, eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Quando o povo de Israel, desesperado, após das 9 pragas, após daquela noite forte e não sabiam o que fazer, a Bíblia diz que Deus fez uma operação gloriosa na vida do povo,
colocou os egípcios de lado e eles todos estavam na escuridão e o povo de Israel tinha luz. Só o povo de Israel só conseguia ter luz e o povo do Egito estava no meio das trevas. O que Deus faz no meio da escuridão, Ele se mostra, Ele se manifesta. Glória a Deus. Amém. Quando os discípulos se encontraram no meio de uma tempestade, em que momento era aquela tempestade? A Bíblia diz que era já uma hora à noite, muito forte. Eles não sabiam o que fazer, porque eles estavam pensando que iam morrer naquela tempestade tão forte lá no lago de Cafarnaum. Mas diz a Bíblia que quando a noite estava bem fechada, quando tudo estava bem difícil, escuro, eles começaram a enxergar no meio da noite uma silhueta, uma sombra que caminhava, e olhando para aquela sombra, para aquela silhueta, eles conheceram, e alguns deles com medo começaram a perguntar e a dizer: olha o que está acontecendo. O homem andando pelas águas dizia: olha, é um fantasma. Não, é um fantasma, dizia o outro. E o Senhor falou: não, não sou um fantasma, não, eu sou. E alguém precisa conhecer que o Deus da Bíblia ainda é eu sou. Quer dizer, eu sou aquele que que eu sou, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã. Não tenha medo, o eu sou está caminhando acima do problema. Não tenha medo, o eu sou está caminhando acima da tempestade. No meio da noite escura, Ele ainda está caminhando. Não tenha medo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Oh, é possível que você está tentado em reclamar nesta manhã. É possível que você esteja pensando em uma grande dificuldade por conta de tudo aquilo que tem acontecido na tua vida até o dia de hoje. Mas nós, desta manhã, temos que nos lembrar que todo tem seu tempo e todo tem a sua hora. Ele vai chegar. O barquinho não vai se afogar. A sua vida não vai se perder. Amém. Ele apresentou-se, aleluia, caminhando acima da tempestade. E quando Ele se faz presente, a tempestade acaba, o problema acaba, a doença acaba, a dificuldade acaba, o problema vai embora, tudo vai embora. Quando Ele se faz presente, até a tristeza vai embora. Aleluia, aleluia. E sabe se a tristeza vai embora? Deixa eu perguntar então, o que se faz presente? Hoje não temos como não nos alegrar aqui. Porque quem lembra de vocês nesta manhã? Deixa eu perguntar, que é aquilo que pode durar a noite toda? Que é o que pode durar a noite toda? Vai. Não estou ouvindo. Que é o que pode durar a noite toda? Mas a alegria vem. A alegria vem pela manhã. Os discípulos estavam chorando. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Mas aí chegou o Senhor caminhando. Para mudar o ambiente. Eu gostaria de orar nesta manhã por alguém para te dizer: aqui está aquele que muda o ambiente. O
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer que a alegria vai chegar. O momento está chegando. Tem coisa boa chegando para você. Tem coisa boa chegando para a tua casa. Está chegando Deus com provisão. Está chegando Deus com resposta. Está chegando Deus com uma palavra para te dizer: aleluia, ainda no meio da noite eu estou aqui para tirar o choro, para tirar a tua tristeza e para que você consiga se alegrar. Oh, aleluia, aleluia. Fique de pé, por gentileza, amada igreja. Só deixa eu fazer uma pergunta. Em que momento se abriu o mar vermelho? Foi de dia ou foi à noite? A Bíblia diz que foi à noite que o mar começou a se abrir. Quando o povo não sabia o que fazer, quando as forças tinham se esgotado, quando toda a sua capacidade tinha ido embora, aparece aí a mão poderosa de Deus para te dizer: eu ainda abro o mar, eu ainda faço milagre e maravilhas, eu ainda estou aqui para te dizer aleluia. Se você quer sair de lá e ver aqui na frente, o teu mar vermelho vai se abrir nesta manhã. A tempestade vai se acalmar. E se você está passando por uma luta, por falta de provisão, saiba que à meia-noite o maná do céu descia. O maná começava a descer na meia-noite. E quando o povo acordava de manhã, aí na porta da sua tenda tinha comida do céu. Aleluia, aleluia. Vem cá na frente, vamos orar por ti agora, em nome de Jesus, nesta manhã. Não tenhas medo. Vamos nos aprontar, vamos nos preocupar pela vida espiritual. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levante a sua mão, feche seus olhos e vamos clamar, porque aqui